Oi, pessoal! Nessa aula, iremos falar sobre estilos e designs para trabalhar com o Word 2019. O que são esses estilos? Estilos são as definições prévias de formatações. Por exemplo, esse título daqui, eu gostaria que tivesse uma formatação como esta, que está aqui como título 1, certo? Como está aqui aparecendo. Ou com a formatação de título 2, que está aparecendo aqui. Ou uma formatação um pouco diferente. Vocês estão vendo que quando eu altero aqui esse estilo escolhido aqui em cima, ele modifica a fonte, o tamanho, certo? E para alterar. Ele serve para quê? Para deixar o meu trabalho todo personalizado. Vocês podem criar o estilo de vocês ou utilizar um estilo pré-definido, tá? Utilizar um estilo pré-definido é só escolher aqui, você coloca ou cursor num parágrafo ou um determinado número de parágrafos selecionados e aplica essa sua formatação. Para facilitar a minha vida, como tenho aqui todo o texto, estão com algumas formatações diferentes, eu vou selecionar todo ele. Como é que eu fiz isso? Ctrl T. E vou botar inicialmente ele todo para o texto normal. Essa formatação normal, ela tá com a fonte Calibri tamanho 11 e à esquerda. E eu vou colocar todos os meus títulos, que é o título 1. Vou querer pegar o próximo título, que é esse, eu estava com a formatação distinta, título 1 também. Ele mantém toda aquela formatação pré-definida. Aqui outra e liberdade. Todos eles estão como título. Como, da forma que está aqui, significa que se eu alterar esse estilo, o texto inteiro, que aquele estilo está aplicado, ele vai ser alterado. Vamos ver aqui, por exemplo, se eu quero mudar agora a formatação de título. É só vir aqui nesse estilo, clico com o botão direito, modificar. Na parte de modificar, ele vem toda a parte de formatação possível. Vamos colocar aqui, por exemplo, não quero mais a fonte Calibri, eu quero a Arial, quero o tamanho 20 em negrito, a cor preta, o texto centralizado. Podem também escolher uma opção que é parágrafo, quebra de linha e de página. Nesse daqui, se eu selecionar essa opção, ó, quebrar página antes, significa que todo texto que tiver o estilo título 1, ele vai iniciar no topo de uma página. Então, se ele estava no meio, independente, ele vai direto para o topo da página. Aqui vocês podem escolher qual o espaçamento anterior a ele e o posterior. Eu vou adicionar esse posterior para ter um espaçamento maior com relação ao texto que está abaixo. E aqui eu vou deixar simples também. Ok. Nesse daqui eu já selecionei tudo que eu precisava, vou botar só aqui a atualizar automaticamente. Ok. Olha o que aconteceu. Aquele primeiro texto, vocês já podem perceber, ó, o distanciamento daqui aumentou, a fonte Arial 20, negrito. Só que eu tinha colocado outros também como título. Não sei se vocês lembram, ó, escravidão veio para aquela mesma formatação. O próximo, liberdade, também a mesma formatação e no topo de uma nova página, missões, idem, certo? Então, todos eles vão estar com a mesma formatação definida. E se eu quiser criar uma nova formatação? Também é possível. Agora é só vir aqui, ó, nessa setinha para baixo, clica nela e na opção aqui de novo estilo. Nesse novo estilo, vão para aquela mesma página, aquela mesma tela, e vocês podem escolher o estilo que vocês estão querendo criar. Eu vou colocar aqui um estilo para corpo de texto. Vou colocar artigo, ah, texto, normal. Ele, nessa parte de tipo do estilo, você fala exatamente o que é que ele está querendo organizar. No caso aqui, eu quero parágrafo, atrelado a ele. Ele vai ser baseado em estilo normal. Você pode definir quando der o enter, ou seja, próximo parágrafo, qual vai ser o estilo. Eu vou querer que ele mantenha o estilo que eu estava. E agora eu vou começar com a formatação mesmo. Eu vou querer que a fonte seja Arial, tamanho 11. A cor vai ser preta. A orientação horizontal, o alinhamento vai ser o justificado. E agora eu vou trabalhar essas opções daqui, são do espaçamento em 3 linhas. Mas podemos vir aqui, ó, em formatar, parágrafo. E aqui eu posso escolher, por exemplo, eu quero que todos os parágrafos, eles iniciem com um recuo, tá, à esquerda, ou seja, aquele distanciamento inicial da primeira palavra. Então, eu posso vir aqui em especial, esse recuo, apenas a primeira linha, e ela vai estar, vou colocar 1,5 cm de distância da margem esquerda. E eu quero que, entre os parágrafos, tenha um distanciamento de 6 pontos, certo? Antes e depois dele, e o entre linhas vai ser de 1,5 entre todas as linhas. Quebra de páginas, eu vou manter do jeito que estavam antes e ok, tá? Então, agora eu vou dar um ok aqui e ele vai criar esse meu estilo. Vai estar aqui, ó, artigo, texto. O que é que eu posso fazer? Eu posso selecionar todo o texto que eu quero que tenha essa formatação.
tá? Então, eu posso até selecionar tudo ou vou selecionando só os textos que estão aqui. Vou pegar só esse, ó, que estava com formato normal, clico aqui no formato artigo e olha aqui a formatação, ó. O distanciamento, então, se você olha o mouse aqui, eu estou botando para voltar à esquerda, ele não tem nenhum espaço aqui. Como é que vocês podem verificar isso também? Esse símbolozinho aqui parece um P, ao contrário, ele diz o que é que foi feito, ou seja, toda vez que aparece esse P, significa um Enter, tá? Esses pontinhos aqui vão significar que existe um espaço. Vocês perceberem, aqui não existe espaço. Se eu adicionasse espaços, ó, tá aqui os pontinhos exemplificando, mas não existiu. Esse daqui ele serve para você ver a formatação do que ocorreu dentro do teu texto. Tá? Então, aqui está ele. Vou desabilitar para não ficar aparecendo essa formatação. Então, posso pegar o texto inteiro que eu quiser, vou botar esse meu capítulo todo para esse formato de formatação, que é bem parecida com o que a BNT ela solicita. Certo? Poderia ter feito o oposto, selecionado tudo primeiro, para poder aplicar esse meu estilo. Para que esse estilo também serve? Beleza, eu fiz toda essa minha formatação, só que eu lembrei, ou então eu li lá na norma, que ao invés da fonte Arial, deveria ter sido a Times New Roman, certo? Daqui a Times New Roman. E o tamanho da fonte não deveria ser 11, seria 14. E ele deveria estar em itálico. Se aconteceu isso, é só vir aqui em OK, e ó, o texto todo que tinha aquele estilo, ele vai ser alterado. Eu não vou precisar ir andando no meu texto inteiro, selecionando de novo, um por um, e aplicar a minha alteração. Vamos desfazer ele aqui, botão direito, modificar. Vou deixar no Times mesmo, tamanho 12, e tirar o itálico. OK, o texto todo tá do jeito que eu preciso. Certo? Então, usando também o artifício dos estilos, você facilita muito a sua formatação inteira. Outra possível é as minhas legendas. Que padrão eles estão seguindo? Se eu quero modificar essas legendas, posso ter aqui um estilo só para legenda. Posso utilizar o que tem ou o formato definido para o trabalho que vocês estiverem realizando. Okay? Uma das coisas que é importante vocês trabalharem é com os títulos. O título, nesse caso daqui, está o título 1. Vocês podem ou alterar o título 1 ou criar o título de vocês. Eu vou criar um novo. Vou colocar. Como eu quero que ele se comporte como um título, eu tenho que dizer aqui, baseado em estilo, que ele é baseado no título 1, que significa o primeiro grau de título. Título 2 é como se fosse uma subseção do 1, uma seção do 1. Título 3, uma subseção também, e por aí vai. Quando eu estou trabalhando com título, por que é importante eu estender, no caso, basear em título 1, 2, 3, N? Isso vai ser importante para a geração do meu sumário automaticamente, para vocês não terem que criar digitando cada um dos títulos. Então, vou colocar aqui, baseado em título 1, e diferente do anterior, eu quero que o próximo parágrafo, ele seja artigo-texto. Então, já vai facilitar a formatação. Eu quero agora que ele tenha uma fonte tamanho 22, para vocês conseguirem visualizar melhor, eu vou colocar ele de novo para azul. Tá? Então, o texto todo, tudo que tinha como título, ele vai ficar em azul. Nesse caso aqui foi aplicado o estilo a ele. Nos anteriores, como eu estava como título 1, ó, esse não alterou, porque era título 1, mas eu posso vir aqui, selecioná-lo e aplicar aqui a minha formatação, certo? Eu só preciso fazer isso uma vez, que ele já vai funcionar para todos. Se eles tivessem todos com o mesmo estilo, já teriam sido alterados. E se eu tiver aqui, ó, no meio do meu texto, eu quero criar um novo título. Esse novo título, ó, eu já coloco a minha formatação de título, ele já vai para uma próxima página. E quando eu dou um Enter, ele veio para a formatação de texto que eu gostaria, certo? Que é aquele distanciamento, tudinho, que é o meu artigo texto. Então, ele vai facilitar bastante a formatação de um texto completo. Imaginem que vocês fazendo um artigo, um trabalho de graduação, toda vez que vocês perceberem que na norma que define a formatação tem alguma coisa diferente, é só vocês modificarem o estilo. E ele vai modificar para o trabalho todo. Mas você tem que lembrar de sempre aplicar o estilo correto para cada um. Por exemplo, nesse daqui eu quero que continue como artigo de estilo. Vou remover esse título, que para mim não serve, tá? E vou pegar todo o texto que estava depois e colocar a mesma padronização. Havendo a necessidade de alteração, ele vai alterar o texto todo que está com aquele estilo. Eles não tinham sido alterados antes porque eu não tinha aplicado aquele estilo para esses parágrafos, certo? Esse daqui já está, então não preciso fazer nenhum tipo de alteração. Está meu trabalho inteiro com a formatação, tanto de parágrafos como do texto, certo? O Word, ele permite também, nessa parte de design, vocês escolherem uma formatação pré-definida. Por exemplo, esse daqui, vou escolher um aqui, esse, onde ele já define um padrão para título, padrão para o corpo de texto, entre outros. Mas ele fica normalmente no título, aqui ó, nos temas
Vocês podem adicionar temas distintos. Esses temas vão variar de acordo com as cores que vão ser trabalhadas dentro do texto, ok? E vocês podem vir aqui em página inicial e ver, ó, aqui está selecionado qual foi o estilo que ele vai estar usando. Ele está utilizando título 1. Só que esse título 1, esse estilo, ele já foi alterado para o padrão escolhido. Então, aqui tem outras N possibilidades de designs que vocês podem utilizar, alterar o padrão de cores deles, por exemplo, as fontes que são utilizadas, alguns espaçamentos entre parágrafos, comprido, aberto, etc. Alguns efeitos de fonte, de borda, de brilho, etc. Mas, particularmente, eu ainda acho mais interessante vocês criarem o estilo de vocês e utilizarem e aplicarem ele. Vocês podem também, olha, adicionar as bordas da página, se vocês quiserem colocar uma borda numa página, certo? Aqui tá aquela formatação de borda. Hoje em dia não é muito utilizado isso, mas existe essa possibilidade. Com sombra, tá aqui, ou nenhuma, que era o nosso padrão, tá? Tá no meu texto, novamente. E no meio desse texto, eu posso dividi-lo por seções. E as seções podem ter valorações diferenciadas. Como é que eu adiciono uma seção? Do mesmo jeito que eu adicionei quebra de página. Vamos dizer que depois dessa parte daqui, eu gostaria que fosse uma nova seção. Para que serve essa nova seção? A formatação de uma seção, ela pode ser diferente da anterior. Para inserir, é só vir em Layout, Quebras, quebra, aqui ó, próxima página, que é inserir uma quebra de seção e iniciar uma nova seção na página seguinte. Inserir essa quebra de página. Essa quebra de página com a adição de seção. Se eu quero agora que essa escravidão seja uma outra seção, quebra, de novo, próxima página, outra seção sendo criada, utilizada aqui para apresentar, certo? Adicionado às seções. Como é que vocês podem ver com relação à seção? É clicando em cada um deles, vocês têm uma ideia, ó, essa daqui, essa seção inteira, ela foi fechada de acordo com o meu texto. Ele está mostrando aqui, ele está separando ele. Como essa página aqui do meio é uma seção diferenciada dessa página anterior e da próxima, eu posso colocar uma formatação diferente nela. Então, posso vir aqui em layout de página, por exemplo, e dizer que eu quero a orientação dessa página como paisagem. Aí, ó, a seção anterior continua com a formatação que ela tinha, formato retrato, a seção posterior também, e apenas esta seção passou a ter essa formatação com a página virada, ou seja, nela paisagem. Isso serve para quê? Alguns trabalhos, às vezes, aparece uma tabela muito grande, e onde essa tabela ela precisa ser apresentada no formato de paisagem. Então, no meio do texto, vocês não precisam de um outro arquivo para criar essa imagem, tá? É só no mesmo para utilização, certo? Vamos ver com mais detalhes em outra aula, mas um ponto importante de trabalhar com estilos, e os estilos corretamente sendo baseados, certo? É poder criar, por exemplo, sumários. Como esse daqui, eu vou adicionar o sumário, vou inserir, Table of Contents aqui. Ou seja, ele criou aqui, eu usei esse padrão, eu posso mudar aqui para sumário, anotado em inglês, certo? Todos os textos que eu tinha colocado como títulos, eles vão aparecer aqui. Se as páginas deles mudarem, a página que tiver aqui também vai mudar. Posso formatar depois isso aqui bem bonitinho, do jeito que deve ser o padrão, bem. Mas aqui vocês não precisam mais se preocupar com a alteração da página, por exemplo. Vou dizer, essa escravidão, ó, preste atenção, está na página 5. E aqui eu posso até andar entre eles. Eu vou adicionar uma nova quebra de página aqui, só para ela passar para uma próxima. E vocês visualizarem que aqui, aí é só vir nele e atualizar o sumário todo. Pode ser ele inteiro ou tá só no número de páginas. Olha, ele está agora na página 7. Tá? Então, assim, é só vocês fazerem o trabalho todo de vocês, depois vem aqui e atualizam o sumário. Não vamos precisar se preocupar em alterar as páginas, nem o conteúdo, a imagem deles, certo? Então, com isso a gente finaliza a aula aqui. Até a próxima. Tchauzinho.